Instalada na alma, ela toma conta da emoção. É uma enfermidade que a medicina tradicional ainda não encontrou meios para tratar. Só o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, nos oferece recurso. Com dores do corpo ou desânimo para viver, nós registramos o amparo espiritual. Ainda que este amparo seja estranho para alguns, ele se faz no profundo do nosso mundo íntimo, porque é presente de Deus atendendo aos seus filhos. Nós, com nossa pequenez, sentimos alegria de vê-los conosco, mas somos tocados de uma emoção profunda, entendendo a razão desta reunião, das presenças dos nossos irmãos. Participamos dos problemas que os trazem até aqui, mas sentimos de perto a alegria de estarmos juntos em nome do Cristo. É a razão do nosso encontro, queridos irmãos. Não tem outro motivo. Nada no mundo nos colocaria neste trabalho se não tivéssemos a certeza da presença amiga, viva, atuante do médico sublime, o nosso Mestre Jesus. Jamais nos abandonará. Não há riqueza no mundo que preencha o vazio que o homem sente em sua alma, a não ser a presença do Cristo ocupando este espaço. E se nós soubermos ter este cuidado de deixar um espaço em nosso mundo íntimo para que Jesus ali possa navegar, não haverá angústia, tristeza, solidão, nem abandono. E nós sabemos que a doença do século é justamente a angústia, provocada por uma solidão que não se explica. Às vezes a criatura está entre entes queridos, mas se sente sozinho, solitário, deprimido. A angústia chega. E a angústia provoca a enfermidade do corpo. A angústia instalada na alma, ela toma conta da emoção. É uma enfermidade que a medicina tradicional ainda não encontrou meios para tratar. Só o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, nos oferece recurso. Razão por quê? Nós convidamos os nossos irmãos à meditação, 1 minuto por dia, à noite, qualquer que seja o momento de recolhimento, você com você mesmo, buscando o Cristo na intimidade do seu coração. Pense em Jesus vivo, trabalhando em nosso benefício, orando a Deus, nos pedindo ao Pai misericordioso assistência para todos nós. Vamos dar atenção a Jesus, como Ele sempre nos dá atenção. Toda prece sincera é ouvida por Jesus, o amigo maior. E na simplicidade da nossa caminhada, nós tivemos dificuldades para trazermos este trabalho até aqui. Embora todo o amparo da família e dos amigos. Mas nós, individualmente, como todas as criaturas, têm as suas provas, as suas dificuldades íntimas. Mas tivemos tanta prova da presença divina
advogando a causa do Evangelho, que era a causa principal da minha alma. Com toda a felicidade que encontrei na família, a minha alegria só se faz realidade porque sou espírita. Não importa a minha pequenez, o importante é a opção, é a decisão de seguir o Evangelho de Jesus na pessoa do meu próximo. Muitas experiências aconteceram na minha vida. Sem assistência espiritual, naturalmente, eu sucumbiria antes deste momento de tanta solidariedade cristã. Em uma certa ocasião, em que o meu trabalho já estava bem acentuado, eu não tinha o meu próprio centro, atendia na minha casa. E meu filhinho de 7, 8 meses chorava muito junto à minha mãe e à minha irmã mais velha, enquanto eu atendia numa sala contígua. E ele chorava muito, chorava de soluçar. Eu interrompi o trabalho um pouquinho e fui até ele e fiz aquele carinho de toda mãe. Querido, por que você está chorando assim? A minha mãe, que era católica, a família toda era católica, libanesa, não entendia bem. Sabia que eu tinha sido curada na doutrina espírita, mas não entendia como acontecia essa cura. E quando eu me dirigi ao meu filho, a minha mãe falou assim: minha filha, eu acho que esse seu trabalho está prejudicando o seu filho. Ele está chorando muito, ele está sofrido. Eu senti, meu rosto ficou vermelho. Eu senti uma responsabilidade muito grande. E estava fazendo muito frio, a casa toda fechada. Eu coloquei o filho no ombro e abri a janelinha da porta, como se eu estivesse buscando espaço para buscar Jesus. Me senti acuada dentro da minha sala. E falei assim: Jesus, se o vosso trabalho estiver prejudicando o meu filho, por caridade, que ele continue chorando. Mas se ele não está prejudicando o meu filho, faça ele silenciar. O neném engoliu o choro, momentaneamente. Calou-se. A minha mãe chorou. E dentro da linguagem dela, ela falou: minha filha, me perdoa. Nunca mais eu falo isto. Meus irmãos, eu tive muitas provas, muitas que eu ficaria contando aqui, só a título de convicção, para quem não estuda a doutrina espírita. Não é para mim nem para a equipe, mas é para os nossos irmãos, que muitos é natural que não conheçam doutrina espírita. Então, às vezes, a gente tem que contar uma coisa de experiência, então. Não é um espírito luminar, não é André Luiz, Emanuel, Sheila, Ana Nery, Bezerra de Menezes. É uma irmã de todos vocês, cheia de defeitos, procurando na doutrina espírita acertar as veredas da sua vida, para que melhor ela possa dar de graça o muito que tem recebido. Dentro disso, eu tive o apoio extraordinário do meu companheiro, também espírita. E a minha família me apoiou, mas dentro dessas experiências que eles foram participando, entendendo a verdade, mas é preciso que você tenha convicção, é preciso que você entenda que você é criado por Deus, você não nasceu por acaso, não está abandonado, seja qual for a sua maneira de pensar ou de agir até agora. Busque o Cristo, pegue um livro espírita para estudar, para entender por que nasceu, por que vive, por que sofre, por que morre, para onde vai, qual a bagagem que nós temos que levar, o que Deus quer de nós, o que estamos fazendo. Essa multidão que corre sem amor, sem solidariedade, sem verdade na palavra, brincando com a vida, brincando de viver.
E às vezes brincando com o nome de Deus, com o nome do Cristo. Isso é muito grave, isso é muito sério. É atrair sofrimentos, dores, enfermidades e angústia. Então, nós temos momentos de alegria com o contato com os amigos espirituais, dentro do trabalho do Cristo, e é só isto que nos fortalece há 66 anos dentro deste trabalho, criando filhos, família, netos, bisnetos, graças a Deus, uma vida equilibrada, dentro do nível do encarnado, que está sempre faltoso, mas é preciso a luta com o amor, com o perdão, com a compreensão, com a solidariedade, com a paciência, enfim. Amai-vos uns aos outros, a mensagem do Cristo. E Kardec chega: espíritas, instruí-vos, espíritas, amai-vos. E Jesus nos pede: dai de comer a quem tem fome, veste-os nus, fazei os outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Nós precisamos de atenção, todos nós precisamos da solidariedade, de uma palavra amiga, de um telefonema que reconforte, de um cartãozinho que reanime, de uma visita cristã. Nós precisamos desta fraternidade, dessa solidariedade, sem esperar que a pessoa adoeça, que a pessoa esteja faminta. Vamos amparar o outro antes que caia. Depois que a pessoa cai, é preciso de um guindaste. Ninguém é guindaste. É preciso a solidariedade para que as criaturas se mantenham de pé, com um sorriso, com desejo de sorrir por gratidão a Deus. Não importa que esteja doente, não tenha medo da doença, tenha medo de fazer mal aos outros. Está doente? Ore, peça ao Cristo. Já orou? Perdoe quem te ofendeu, esqueça as falhas. A doença advém sempre da angústia, da revolta, da raiva. Se uma pessoa te aborreceu, perdoe essa pessoa, pense uma coisa boa, faça um trabalho que edifique, que ajude, fale dos seus amigos, que coisa boa a gente ter amigos. Não pense no mal, para proteger a sua saúde. Se você guardar raiva, revolta, você adoece o seu organismo, porque nós somos antes espírito. Quem pensa, quem ama, quem perdoa, quem é inteligente é o espírito. O corpo é a máquina e o espírito cuida do corpo. A doutrina espírita ensina até isto. Ensina o espírito a cuidar do seu corpo, da sua máquina, para que ela se mantenha equilibrada com saúde. Aí um remedinho simples cura. Mas é preciso esse contato com o bem. É preciso o hábito de ler o livro espírita, porque ele existe para nos ajudar. Doutrina espírita é Jesus de volta. O Cristo de Deus anunciou aos seus discípulos: eu vou a meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou pedir a meu Pai e ele vai vos enviar o Consolador, para que ele fique convosco por todos os séculos dos séculos. E Jesus, então, enviou a doutrina dos Espíritos, não é dos homens, doutrina dos Espíritos em benefício dos homens. Os homens não podem modificar a doutrina espírita, porque ela é ditada por Jesus, pelo Espírito Verdade. Ela pode ser indicada a você, pode falar ao seu ouvido, ao seu sentimento, às suas emoções. Por isso nós precisamos nos educar, limpar este canal que chama emoção, sentimento, para que a mensagem dos Espíritos de luz sejam captadas por você. Todos nós somos médiuns, quer dizer, medianeiros entre a terra e o céu. O que você faz da sua mediunidade é que faz a diferença entre uma pessoa ou uma outra. O espírita é porque ele estuda a doutrina dos espíritos
educação para os espíritas. Então, doutrina espírita é educação para todas as criaturas, porque todas são médiuns, nem todas são espíritas. Mas todos nós somos médiuns, por isso que todos nós devemos estudar doutrina dos espíritos sem pensar em religião dogmática. Doutrina espírita não é dogmática, é você com o seu Cristo amigo, é você com o seu amigo espiritual, é você com Deus, o Pai misericordioso, onipotente, criador, que não nos abandona. Então, nós precisamos ter esta educação espiritual. Não tem a ver com religião feita no mundo. Você pode até ter a sua religião, mas estude doutrina espírita. Ela vai lhe ajudar, ela vai lhe amparar, ela vai aliviar suas dores físicas, espirituais e até dores morais. E daí, se você não sarar plenamente, você vai ficar mais forte do que a doença. Você vai vencer a doença com seu equilíbrio cristianizado. E doutrina espírita cristianiza o nosso espírito, nos aproximam tanto mais do Pai Criador, misericórdia, que nos criou para sermos felizes. Sofrimentos, doenças, problemas, dificuldades são do mundo materialista. E tudo que é do mundo é passageiro. Deus não criou nada descartável. Você é eterno. Nós podemos desencarnar, quer dizer, morrer, só o corpo físico. O espírito continua vivendo, continua amando, continua aprendendo, continua perdoando, continua ajudando. Vamos nos educar. E Jesus estará conosco como médico sublime, como advogado único, como nosso amigo que não nos abandona. E nos diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus nos aponta o caminho que vai nos levar à paz, ao progresso, à redenção espiritual. Quando ele diz, eu sou o caminho, está nos mostrando o caminho da libertação. Libertação quer dizer do sofrimento desnecessário. Muitos sofrimentos são do mundo, são desnecessários para a criação de Deus. Procuremos, então, ter dignidade de vida, sermos dignos de sermos filhos de Deus. Entendamos isto. Nós não nascemos por acaso, nós somos filhos de Deus, minha gente. O corpo é que os pais nos deram, porque o homem é co-criador com Deus em termos do corpo físico. Mas o dono do corpo, o dono da vida, o inteligente, é criado por Deus. E Deus nos criou para sermos felizes. Nos mandou para a Terra, o planeta abençoado, que chama-se Terra, para nós vivermos a mensagem que nasceu na manjedoura para a felicidade da humanidade. Por isso que Jesus veio, para nos ensinar a orar, para nos ensinar a vivenciar a misericórdia de Deus, porque nós nascemos para sermos bons. Nós fomos criados para sermos bons, fomos criados com todo o material do bem. O mal é do mundo e nós estamos agarrados ao mundo. Mas nós somos, de princípio, bom. É difícil sermos maus. É fácil a gente ser bom. É preciso, então, reeducar os nossos espíritos para que sejamos felizes e felicitemos outras pessoas. Deus nos ama, nos protege, nos abençoa a cada momento. A nossa prece deve ser aquilo que nós estamos criando na nossa alma. Meu Deus, me ajude, abençoe minha família. Jesus, abençoe minha noite, meu sono, abençoe meu trabalho, abençoe meu lar, minha família. Então, quando você fala isso, já antecedido por atos dignos, por uma vivência honrada, a sua prece rompe o teto e alcança o seu objetivo. Confie em Deus, em Jesus e em você mesmo,
mas estude doutrina espírita. Pode ser da religião que você quiser, mas estude a doutrina, que ela vai tirar esse véu que impede que nós convivamos com o mundo dos espíritos que nos cercam, que nos protegem, que nos dão força. Os espíritos amigos do Cristo não nos abandonam. Vamos atentar para este lado e entender que nós somos importantes para Deus. Vamos amar um tanto mais a Deus, o Pai Criador, e sublimar a nossa existência na terra, buscando Jesus como caminho, verdade e vida. Que Jesus a todos abençoe neste momento de solidariedade cristã, quando os mentores espirituais estão visitando a cada um de vocês e deixando em cada coração uma gotícula do amor divino.